Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo para vocês agora sobre propriedades coligativas, tá? Bom, dentro das propriedades coligativas a gente começa estudando sobre pressão máxima de vapor e ebulição, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é um gráfico para vocês de aquecimento da água. Então, a gente começa a aquecer a água, né? Começa a fornecer calor para ela, a sua temperatura começa a elevar até chegar a temperatura de 100 graus Celsius, onde ela estabiliza esse aumento da temperatura, então não vai ocorrer mais o aumento, a temperatura fica constante, tá? Nesse ponto, a água atingiu o que a gente chama de ponto de ebulição. Mas vamos entender melhor o que é esse ponto de ebulição. Bom, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, mas ele tem que ter uma ocasião específica para isso. Tá? Na verdade, o ponto de ebulição que ocorre a passagem das moléculas da água da fase líquida para a fase gasosa, porque a pressão de vapor ou a pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica. Tá? Pressão de vapor é a maior pressão exercida pelos vapores de um líquido a uma certa temperatura, então depende da temperatura. E a pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar. Então, a pressão atmosférica ela é exercida para baixo e a pressão de vapor é exercida para cima. Curiosamente, quando um líquido entra em ebulição, aquelas bolhas que são formadas são parte do líquido que passou para o estado gasoso. Então, por isso, houve um afastamento das moléculas e criou-se, né, uma bolha aí, parecendo que é uma bolha de ar, mas é vapor de água, tá? Quando a água está ebulindo. Bom, então a pressão máxima de vapor da água é igual a 760 ml de mercúrio a 100 graus Celsius, tá? Bom, e a nível do mar, a pressão atmosférica também tem um valor de 760 ml de mercúrio. Então a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tá? Bom, aqui a gente está falando que a pressão máxima de vapor ela depende diretamente da temperatura, ou seja, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão máxima de vapor. Então, os dois são diretamente proporcionais. Tá? Se liga nisso. Bom, com base na tabela, seria possível ferver água a 20 graus Celsius e acima de 100 graus Celsius? Sim, seria perfeitamente possível. Porém, os locais para a gente fazer essa água ferver a 20 graus Celsius e acima de 100 graus Celsius teriam que ser lugares de pressão atmosférica inferior a 760 milímetros de mercúrio e superior a 760 milímetros de mercúrio, tá? Bom, aqui a gente tem um gráfico, a 20 graus Celsius a gente tem 17,5 milímetros de mercúrio, então o valor da pressão de vapor da água é esse, e a 47 graus Celsius é 79. Tá? Bom, a pressão de vapor ela depende da espécie de líquido que nós estamos trabalhando. Então, a pressão de vapor da água é diferente da do etanol, por exemplo. Então, a gente tem um gráfico aqui. Ó. A pressão de vapor da água ela vai ser 760 ml de mercúrio quando a água estiver a 100 graus Celsius. A do etanol é 760 quando ele estiver a 78 graus Celsius. Então, consequentemente, o etanol ele vai ter uma pressão de vapor mais alta do que a da água. Tá? Por que vai ser mais alta que a da água? Porque na mesma temperatura, por exemplo, a 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água é 17,5 milímetros de mercúrio e a do etanol 44 milímetros de mercúrio. Então, quando a gente tem essa situação, tá? A gente pode dizer que esse líquido é um líquido mais volátil, né? Igual está descrito aqui. Então, quanto mais fácil for ferver um líquido, mais volátil ele é e menor será seu ponto de ebulição. Bom, classificação sobre relação à altitude. Então, pessoal, quanto mais próximo do zero, que seria a altitude zero, a gente vai ter uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então, quanto mais baixo você estiver, maior será a pressão atmosférica. Por exemplo, no estado de São Paulo, lá é mais alto, né, do estado não, desculpa, na cidade de São Paulo. Lá é mais alto do que no nível do mar. Então, a pressão atmosférica vai ser menor que 760 milímetros de mercúrio. Lá é aproximadamente 700 milímetros de mercúrio. E, consequentemente, a água vai ferver a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. Tipo aqui em Goiânia, tá?
Em Goiânia nós estamos acima do nível do mar, então consequentemente a água vai entrar em ebulição a temperatura inferior aos 100 graus Celsius. Bom, a gente tem graficamente aqui a temperatura de ebulição então da água lá em São Paulo é 700 milímetros de mercúrio, ela vai ter uma temperatura de ebulição então inferior a 100 graus Celsius, que é no nível do mar, que é 760 milímetros de mercúrio, né, a pressão de vapor do líquido. E aí tem um caso onde acima de 100 graus Celsius a gente vai ter ebulição, que no caso seria na panela de pressão. Então a panela de pressão é um aparato tecnológico que foi inventado para cozinhar mais rápido os alimentos. Como que funciona a panela de pressão? A pressão interna que o vapor de água vai gerar, ela vai ser superior à pressão externa que o ar que a gente respira gera. Então, consequentemente, a gente vai ter a água entrando em ebulição a temperaturas superiores aos 100 graus Celsius. Então, consequentemente, a gente vai ter um cozimento muito mais rápido na panela de pressão, tá? Então, por isso a panela de pressão cozinha mais rápido. Então, as panelas de pressão podem variar a sua temperatura interna, né, quando o líquido já está fervendo, quando ela pegou pressão, que a mãe da gente fala, de 105 a 119 graus Celsius. Então, você vai ter aqui uma variação da temperatura de ebulição dependendo da marca da panela e etc. Tá? Mas basicamente isso. Bom, então em uma panela de pressão, a pressão que existe sobre a superfície do líquido está entre 1146 milímetros de mercúrio e 1500 milímetros de mercúrio, fazendo com que a água ferva a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, como a gente já tinha comentado. Com isso, os alimentos cozinham com maior rapidez. Tá? Isso é tudo, um abraço para vocês.